para estudar e trabalhar, né? Onde eu cheguei e trabalhar em casa de família. Uhum. E trabalhei em casa de família dos 13 anos aos 30 anos, onde eu trabalhava durante o dia e estudava durante a noite, né? Estudava à noite. Uhum. E estudei, fiz a minha de quinta ao terceiro ano do magistério, na Escola Estadual Frei Afonso Maria Jordá, Uhum. e estudava à noite, trabalhava durante o dia e estudava à noite, onde a aula começava às 19 horas e terminava às 23h20. E assim fui até terminar o meu segundo grau. Terminei o segundo grau, fui fazer um terceiro grau, né, em São Paulo. Ah, é? Não, minto. Fui fazer o terceiro grau em Mantena. Fiz o meu terceiro grau em Mantena, da universidade, um ramo da Universidade PUC, né? A Pontifícia Católica. Católica, né, de Belo Horizonte, onde eu estudei um período de 5 anos. Nossa. Foram 10 férias, né? 10 férias onde eu estudei. E formei, terminei, né, o meu terceiro grau, fui fazer uma pós logo em seguida em São Paulo. Nossa. Fiz uma pós-graduação em São Paulo, na área que eu havia terminado lá, que foi uma pós de física. Fiz em São Paulo. Depois dessa área eu fiz uma pós de educação religiosa, onde eu também trabalhei muito tempo, muitos anos, né, com educação religiosa. Depois da educação religiosa que eu migrei para a área das exatas, que foi matemática e física, onde eu me aposentei em física, né? Nossa, que interessante. E depois me aposentei em um segundo cargo também em física. Mas trabalhei muitos anos em todas as áreas, em ciências, né, educação religiosa. Fui para Baixo Guandu, em Baixo Guandu, na Escola Estadual José Damasceno Filho. Eu trabalhei também muitos anos, teve uma boa contribuição minha lá, como professora também. Só que lá eu atuei como professora de biologia, professora de química, de OTC, enfim, né? E depois voltei para Minas, onde eu trabalhei em praticamente quase todos esses interiores. Trabalhei em Expedicionário Analício, trabalhei em Conceição do Capim muitos anos, né? Trabalhei em todas as escolas daqui de Aimorés, eu passei, né, como professora, no Machado de Assis, no Colégio Carmo, né, antigo Colégio Carmo. O Frei Afonso foi uma das escolas que mais tempo eu fiquei. E foi uma escola que me marcou muito, né? Me marcou muito por quê? Porque foi uma escola onde eu estudei, depois eu voltei como funcionária, né, trabalhando. Sim. E foi onde eu também aposentei. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pela escola Frei Afonso, muito, muito, muito grande, na pessoa do meu grande, querido Renato, pessoa maravilhosa, boníssima, muito boa pessoa, muito bom diretor. Assim, ele carregou aquela escola o maior tempo da vida dele. Foram, se não me engano, 20 anos. 20 anos. Então foi uma vida, né? Foi uma vida ali. Então, praticamente, o diretor mesmo que eu conheci foi o Renato, né? Embora eu trabalhei um pouco de tempo com outros diretores que passaram por ali, Dona Imperatriz, né? Depois Pastor Elton, por um pouco tempo, mas o meu maior tempo mesmo foi com o diretor Renato. Pessoa, igual eu estou falando para vocês, admiro demais. E ele sabe dessa minha admiração por ele, desse meu carinho, desse meu carisma por ele, né? E hoje moro aqui, continuo morando aqui em Aimoré, já tem muitos anos. Sou casada, tenho um filho, né? Tive um filho, esse filho meu nasceu prematuro. Eu fui para Vitória com ele, fiquei lá um período de 3 meses.
até retornar. E hoje meu filho tem 33 anos, eu tenho 2 netinhos, né? Ai, lindos, que legal! Lindos, maravilhosos, meus netinhos. Um está com um aninho e 9 meses e o outro está com 7 meses. Mas muito gracinha. Lindo. É o meu esposo, né? Meu esposo é o Laudeci e a gente reside no bairro da Igrejinha, no Cantinho do Céu, próximo ao cemitério. Sou muito feliz na cidade de Aimorés, a roça que todo mundo fala. Hoje mesmo eu ouvi uma pessoa falar, eu não gosto de roça, roça já basta, aqui eu moro. Eu tenho 10 irmãos, né? 9, porque 10 comigo. Nós somos uma família de 10 irmãos. Nossa, família grande então. Família grande, muito grande. Reunir todo mundo deve ser... bastante sobrinhos, a gente sempre fez o encontrão da família, né? Ah... Mas depois dessa pandemia, a gente não teve condições mais de né, de reunir por causa da aglomeração, né? Mas a minha família é muito linda, a gente é muito ligado, muito ligado. Nós somos irmãos que a gente não vive um sem o outro, né? Trabalhei em casa de família toda a vida, igual eu falei, né? Toda a vida eu trabalhei em casa de família, mas nunca deixei de estudar. E nunca deixei também de participar de igreja, né? Toda a vida gostei de participar de igreja, até hoje. Tem gente que me chama de rato de igreja, mas eu gosto, eu sinto bem. Participo hoje da paróquia, hoje não, sempre participei da paróquia São Sebastião, igrejinha, né? Participo da pastoral carcerária, né? Juntamente com o meu querido Renato, né? Que é o nosso líder, está como nosso líder. Participo da pastoral da criança na minha paróquia. Tem um grupo que eu coordeno, é um coral de voz feminina, também lá na igrejinha, né? Se chama Coral Santa Cecília. E participo de todos, praticamente todos os eventos da minha paróquia. Já me candidatei a vereadora 3 vezes, nenhuma das vezes eu ganhei, mas o mais importante eu ganhei, que foi experiência, conhecimento, né? E aprendi um pouquinho mais a ver a necessidade do outro. Sim. Porque quando você entra num desafio desse, o que você observa? Você acaba visitando praticamente a cidade inteira. É verdade. Uma coisa que no dia a dia da gente, a gente não faz. A gente não tem tempo. Não tem tempo, né? E quando você entra, por exemplo, na política, serve, mesmo que você não ganha, não é contemplado, mas você ganha experiência, né? E o amor da gente também aumenta, porque você começa a ver a situação do outro, a situação do próximo, né? E ver que a gente às vezes reclama da vida da gente, mas a gente vê que o outro às vezes precisa muito mais, tem muito mais motivo para reclamar do que a gente, né? Como eu falei no início, eu conheço várias pessoas aqui em Aimorés, ou quase todas, tem vezes que eu até faço vergonha, que as pessoas passam, oi Mauri, oi, ai meu Deus, quem é? Por vários motivos. Um dos motivos é que já tem muito tempo, né, que às vezes já não vê a pessoa. O outro motivo é que a cabeça da gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais esquecidinho, mas tenho um carinho muito grande pela minha cidade, pelas pessoas da minha cidade, as pessoas que eu conheço. E eu conheço muita gente, muita mesmo, né? Com certeza. São poucas pessoas aqui que eu posso, assim, não ter um elo, uma ligação, mas eu conheço de vista, por quê? Porque toda a vida eu morei aqui. Eu já fui professora de pessoas aí, assim, até bem já vividas, né? Tenho vários ex-alunos meus que já se tornaram médicos. Tenho o Fabiano Bill, que foi meu aluno lá na 7ª, 8ª série. Hoje ele é um advogado de nome. Verdade. Tenho a doutora Priscila, que foi minha aluninha também, pequenininha. Ah, é? Nossa, né? Que legal. E igual esse daí, eu estou mencionando esse daí, mas tem
vários outros que também foram meus alunos, né? Tem Moneque, que hoje é um advogado, e várias outras pessoas, a menina da Sininha, que hoje é médica também, a Gabriele, que hoje é médica também, essa carinha de menina, mas já é doutora, né? E quando eu paro para analisar assim, eu fico assim, meu Deus do céu, fulano foi meu aluno, hoje é médico, né? A gente não passou disso aí, professor, vocês sabem, não passa disso, é professora, né? Mas a professor é a profissão que dá base a todas as profissões, né? Bruno Neitzel, eu marquei uma vez uma consulta e falei, gente, mas eu já tive um aluno pro nome de Bruno Neitzel. E eu precisei de ir nesse Bruno Neitzel. Quando eu cheguei lá em Mundo, eu falei, gente, você é médico, você que vai cuidar de mim. Então, assim, foi uma emoção muito grande. Você veio para Moraes com 13 anos. 13 anos, não tinha 13 anos completo ainda. Não. Aí você viu muita diferença de Mutum e de Aimorés? Porque antes tinha muita charrete aqui, né? Eu sei que meu avô, ele trabalhava como charreteiro e bombava de charrete. Por isso que ele veio para cá. No meu tempo, quando eu vim para cá, meu sonho era sair da roça, porque você vai ficando maiorzinha, né? Ai, eu via minhas tias trabalhavam aqui em casa de família, quando elas iam para a roça, parecia que elas eram tão felizes. E aí chegou o meu dia, né, de eu vir para cá. E eu vim para uma casa para tomar conta de 2 crianças. E sei que eu cheguei toda animada, e realmente eu fui para essa casa e eu cheguei, gente da roça. Na casa de roça, vocês sabem o que é, né? Você dorme lá em tarimba, não é cama direito. E eu cheguei, a dona logo falou comigo assim, vem cá que eu vou te mostrar seu quarto. Não, eu tenho um quarto. Falei que dormia todo mundo em um cômodo só. Tudo junto. Aí ela me mostrou a cama, o quarto, aqui é o seu quarto, esse móvelzinho aqui pra você pôr sua roupa. No outro dia eu acordei cedo, porque gente de roça acorda cedo, né? Eu já acordei cedo, já pulei logo, mas não sabia nada da casa. E aí esperei ela levantar para mostrar onde ficavam as coisas, para fazer o café, porque eu já cheguei lá de noite. E aí deu tudo certo. Fiquei naquela casa um tempo, depois aquele povo, eles mudaram para Vitória, porque o homem era gerente do Banco Brasil na época, né? Ele foi transferido. E aí meu pai não deixava, meu pai só deixava até aqui. Daqui para outro lugar ele não deixava a gente não. Ah, entendi. Até só em Moraes. Você não podia ir para Baixo Guandu, por exemplo? Não. Era só até aqui, porque também tinha minhas tias e olhava. Essa casa que eu fiquei hoje, essa casa é ali onde mora o professor Valfredo. Casa do professor Valfredo. Era um casal que a mulher se chama Geralda e o homem chamava Geraldo também. Nossa! Seu Geraldo era chefe do INSS. Nessa época, o INSS era na praça ali. Entendeu? E ali na Dona Geralda também eu fiquei um bom tempo. Seu Geraldo foi transferido para Belo Horizonte na época, né? E eu fui para casa da Aurilene. Aurilene, esposa do Oswaldo. E na casa da Aurilene eu fiquei 16 anos. Nossa, isso tudo? Foi de lá que eu saí quando eu casei. Eu fiquei lá até casar. E eu estudava, eu trabalhava, estudava, né? Igual eu falei para vocês. Foi ali que eu comecei a fazer minhas graduações. Né? E onde eu comecei também a dar aula. Eu trabalhava de doméstica, mas assim, o tempo foi passando, eu fui ficando da casa, né? Entendi. Fui ficando da casa e surgiu umas aulinhas lá em Itueta e a minha patroa deu uma incentiva, não, pega. Ela incentivou você a ir lá pegar. E aí, assim eu comecei, e aí não parei mais. Você tinha quantos anos na época que você começou a dar aula? Eu já tinha lá meus 18. Porque eu vim para aqui, eu comecei a fazer a quinta, sexta, sétima, oitava. Entendi. Eu já tinha um tempinho. Né? E ali eu fiquei, trabalhei, estudei, casei. Aí quando eu casei que eu saí. Né?
Aí você já foi morar onde você mora hoje ou você Desde mudou? que eu casei que eu moro onde eu moro. Ah, é? Nossa, que bacana. Entendeu? Moro lá naquele... Foi a diferença que eu morava no centro da cidade para morar lá na igrejinha, Cantinho do Céu. Mas é um lugar que eu gostava, porque eu já frequentava igreja lá. Então, ai, que bom. Ai, ficou de casa então. Aham. E você acha que mudou muita coisa desde que você foi pra lá e até agora? Se Mudou. construíram muita casa, Nossa, já tinha o cemitério? Já tinha o cemitério. Uhum. É engraçado que como mudou. Engraçado que hoje, pela manhã, eu caminho 4 e pouca da manhã. Eu venho até cá no final do cais e volto. 4 e pouco da manhã, Tia 4 e Vauri? pouco da manhã. Nossa Senhora. Hoje eu saí de casa, era 4 e 6, 4 horas e 6 minutos. Eu gosto de caminhar esse horário porque esse negócio de pandemia. É, tem menos gente, também, né? Agora não tem jeito, agora... Uhum. E aí, eu caminhando, ver a casa, hoje só estava eu, não tinha encontrado com ninguém, porque tem uns gatinhos pingados que caminham também esse horário. Uhum. Aí eu estava analisando, meu Deus, como as coisas mudam. Antigamente, Beira-Cais era mato, era trilhazinha de animal, quem tinha animal deixava solto. Ah, entendi. Entendeu? Não era rua, não era nada, ali não era caminho, entendeu? E era chão mesmo. era chão, era tipo uma roça, um caminhozinho de roça que os animais mesmo faziam, né? Aí eu caminhando, falei, meu Deus, como as coisas mudam. Isso aqui não era transitável, ninguém caminhava por ali afora. Eu lembro do início, quando eu trabalhava no Dona Lene, assim que eu fui para casa da Dona Lene, eu tinha muito medo do professor Zé Henrique. Ué, por quê? Porque o Zé Henrique, naquele tempo, ele tinha um probleminha de cabeça, né? Uhum. Os mais velhos sabem. E ele vivia muito Beira-Cais, ele usava muito aqueles macacãozão preto. Nossa vida. Aí assustava os outros. Ele vivia muito por ali afora, às vezes até passava a noite ali, entendeu? Depois que Deus abençoou, que eu não sei se foi para uma clínica, né, e recuperou. Entendi. E hoje o Zé é meu amigo do coração, tá bom? Mas era tudo mato ali, tudo mato. E eu caminhando e pensando, meu Deus, como ficou um lugar bom, tranquilo, um calçadão excelente de caminhada, né? Onde é o point de todo mundo. De caminhada. Uma pena que a gente não tem mais o nosso Rio Doce, porque antes, pois antes, era uma vista linda, antes né? não era caminho, não era transitável, mas tinha o rio. Verdade. Né? Hoje é transitável, um lugar excelente para você caminhar. Mas não tem o rio. Não tem o rio. Tem as pedras, né? E antes o murinho era bem baixo, né? Não tinha murinho. Não tinha murinho. Né? Era o muro até mais ou menos na altura ou da próximo calçada. da água. Ah, né? sim. E depois que construíram um muro. Depois que fizeram, um pouco antes de limpar, né, a Beira-Cais, e o povo começar a construir, porque não tinha casa virada do lado do cais. Ah, não tinha casa ali? Não existia casa com saída para o cais. Todas as casas eram com saída para a rua. Essa rua, sim. Getúlio Vargas. Né? Quem tinha o terreno, portanto, a maioria das pessoas que tem a casa que sai aqui na Getúlio Vargas, tem um quintal enorme, tem um espaço enorme. Porque quem tinha casa, o terreno, ia até Beira-Cais. Ia até Beira-Cais. Nossa! Entendeu? Quintalzão mesmo. E aí, as casas que foram, a maioria das casas que foram surgindo em Beira-Cais, é porque as pessoas, um vendeu, né? Dividiu o lote, vendeu, outros construiu para pessoas da família mesmo. Então, por isso que ficou essa saída de casas Beira-Cais. Mas não existia, antigamente não existia. Nossa, quantas charretes que você me perguntou, era um dos meios de transporte. Meio de transporte. Né? De Aimorés era charretinha, que hoje são os táxis. Né? Os Ubers, né? Não, primeiro não existia Uber. Aí depois as charretinhas foram diminuindo, foram acabando, né?
E aí vieram os táxis. E os pontos de charrete era lá onde é os pontos dos táxis mesmo. Lá na praça? É. Ah, que legal. Aham. Ah, entendi. Então a charrete era o tipo táxi. Era Você chegava Era o táxi. lá e falava assim, ah, eu quero ir pra tal lugar. Eu tenho a minha charretinha, ela tem a dela, ele tem. Era ali. Ah, entendeu? entendi. Geralmente as pessoas, quando você não conhecia ninguém, você pegava qualquer um. Mas quando você conhecia, a pessoa conhecia, né? A pessoa já ia logo no conhecido dele. Nossa, entendeu? que interessante. Tu chegou a pegar quando a rodoviária era ali na praça também? Que os ônibus paravam ali, que ainda não existia aquela outra rodoviária lá? Como que era mais ou menos ali? Não era rodoviária, né? Ali era a parada dos ônibus. Ah, sim. Entendeu? Não tinha, nunca teve. A primeira rodoviária, até onde eu sei que teve em Aimorés, é essa que nós temos hoje. E antes tinha o que na rodoviária? Onde é a rodoviária agora? Menina, onde é a rodoviária agora, tinha só aquela casa que já existe, para lá um pouco. Ali era um terreno vago. Ah, um baldio? Era tipo onde era o poliesportivo. Poliesportivo era um espaço também vago. Olha né? só. E aí depois a igreja ia construir ali a matriz até. A Nossa Senhora do Carmo? Ia transferir a Nossa Senhora do Carmo para ali. Nossa. Onde era o poliesportivo, por causa do barulho do trem, aquele negócio todo, né? Mas aí depois eu não sei por que cargas d'água continuou, não foi o poliesportivo depois. Foi o poliesportivo, entendeu? Antes não tinha. Eu lembro ali, não tem muito tempo, que geralmente quando vinham os parques aqui para Aimorés, circo, né? Os parques, circo, tudo foram instalados ali, entendeu? E a rodoviária foi uma excelente aquisição, né, para a cidade, porque os ônibus não tinham aquele lugar para as pessoas se esperar, sentar, comer alguma coisa, né? Nessa época acho que nem existia pontos de venda de bilhete, né? Você comprava um bilhete lá dentro do ônibus. Tinha o cobrador, tudo direitinho, entendeu? Então, todas as viações que tinham, que era Minastur, São Geraldo e Águia Branca sempre. Sempre teve, né? Sempre teve. Minastur também sempre teve. Sempre. Mas Minastur é mais pro interior, não é? Mais pro interior. Não faz. Mas desde esse tempo já tinha muito ônibus para Espírito Santo, né? Já. Porque é coladinho, né? E eu me lembro, em questão de ônibus, em questão de escola, eu me esqueci, na época que era o Carmo, eu lembro que vinha de Baixo Guandu para estudar no Carmo do Frei Afonso, 15 ônibus. Nossa! De Baixo Guandu. 15 ônibus. Já na gestão do seu pai. Entendeu? E o Carmo, antes ele era só para meninas, né? Mas ele era só para menina. Aí depois, quando ele passou a ser estadual, né? Ah, entendi. Aí, as crianças de Baixo Guandu, praticamente quase todas estudavam aqui. Mas antes pertencia à igreja. Antes era as irmãs carmelitas. As irmãs carmelitas. Isso. Aí depois ficou estadual. Aí era só meninas, né? Um internato, na verdade era um internato. E aí no ginásio, o meu pai falava que era muito difícil matricular todo mundo, porque era muito aluno, né? Não tinha como matricular todo mundo, porque a escola não tinha... Não suportava todo mundo. E aí, quando eles iam lá para Nossa Senhora do Carmo, eles iam tristes, porque os pais e os próprios alunos mesmo, eles tinham preferência pelo Frei Afonso, pelo ginásio. Sempre teve preferência pelo ginásio, entendeu? Mas aí, quando não tinha jeito mesmo, a maioria tinha preferência pelo turno matutino, não tinha jeito, então vou colocar à tarde. Mas se surgir oportunidade, surgir vaga, eu quero que transfere meu filho para a parte da manhã, entendeu? Mas o ginásio toda a vida foi muito bem
né? Requisitada nisso Não, aí. o pessoal fazia fila de madrugada aí para poder trocar. Fazia fila de madrugada para conseguir matrícula. As tias dela, não sei a sua mãe e a sua tia mais nova, mas Irlene, Tânia, tudo estudou no Carmo nessa época que era freira. Entendeu? Ah, é? Que era freira? Elas estudaram lá, entendeu? Entendi. E em relação à igreja, porque eu lembro que teve uma reforma recentemente na igreja com o Padre Schneider, né? Mas antes houveram mais reformas, era muito diferente? Já era aquele espaço, aquele pátio mesmo, ou aquilo foi... O pátio era aquele mesmo, né? Embora tinha uma enorme, onde hoje são os salões, cozinhas, né? O salão nem está terminado, a casa paroquial era uma horta. Paroquial. Uma horta? Era uma horta. Nossa! Né? Tinha a zeladora que cuidava dessa horta. Aquele espaço todinho, ali era horta, tinha verduras, tinha remédios. Nossa, né? que legal. E a reforma da igreja, a igreja começou com a igrejinha mesmo, né? Ela tem nome de igrejinha, porque realmente ela foi uma igrejinha, pequenininha, né? Aí depois ampliou um pouco mais, ficou um pouquinho mais ampla. E depois passou o tempo, quando o Padre Schneider chegou, o Padre Schneider ficou com a gente 15 anos. Nossa, um bom tempo. E ele, como ele é muito ousado, né? Então a nossa igrejinha. E você sempre cantou, tia Vauri? Porque você cantou no casamento dos meus pais, né? Do Renato e da Fátima. Ai, olha só a menina fazendo eu ficar mais velha. Não, porque verdade. Desde 18 anos você frequenta a igreja. Desde que você chegou, né? Frequenta a igreja aqui. Imaginei, já deve que canta desde então, aí. Já cantei muito em casamentos, né? Hoje que depois a gente vai ficando mais velha, os compromissos vão aumentando, né? Casa, esposa, filhos. Mas também não tá tendo nem tanto casamento igual antes, né? Não tá tendo muito casamento, depois dessa pandemia aí que diminuiu mais, né? Os casamentos. Mas eu nunca afastei da igreja, nunca afastei, vem padre, vem temporal, que vocês sabem que mexer com gente não é fácil, né? Não é verdade. Mas eu nunca afastei da igreja, toda a vida ali, né? E esse coral Santa Cecília, né? Cecília. São mulheres de várias idades ou mais idosas, jovens? Nós temos senhoras, né? É um coral mais de senhora. Agora nós temos uns jovenzinhas lá, porque a nossa tocadora é uma menininha também, igual você. Você parece um pouquinho com você. Quando você veio para Aimorés, você era jovem, você costumava frequentar esses pontes, assim, o pessoal frequentava Inferninho, cinema? Meu Deus, eu lembro do cinema, né? Com muita saudade, porque o cinema aqui em Aimorés era assim, às quintas-feiras, mulher não pagava. Ah, é? Mulher entrava de graça. Foi onde eu fui conhecer cinema, foi aqui, né? Não, que point, hein? E aí, como a gente estudava à noite, quinta-feira só dava a gente pulando o muro da escola para vir para o cinema, entendeu? A gente, as meninas, só dava nós lá, meu filho. Já levava uma blusinha, porque antigamente os uniformes eram muito rígidos, né? Eu já levava uma blusinha, vestia por cima da blusinha de uniforme pra gente ir pro cinema. Nossa, que bacana. E a gente pulava muito muro, gente. Eu já pulei muito. Inferninho, já frequentei muito. Só que não é igual é hoje, né, gente? Era tudo assim, tudo na pura diversão. Era pura diversão, né? Só pra dançar mesmo, pra conversar, bater papo. Pra dançar, conversar, entendeu? E era que tipo assim, chegava a hora de ir pra casa, era a hora de ir pra casa. Não tinha que mãe tá ligando, porque ninguém nem tinha celular. Telefone, poucas pessoas tinham, né? E eu já aproveitei muito. Coisa de jovem, toda a vida eu frequentei, eu aproveitei. E o carnaval, como é que era aqui? Era mais o carnaval de rua, né?
Eu lembro, na época do carnaval, o Irã, Carlão, Jackson, o doutor Wilson, né? Carlão eu não sei se ainda é vivo, mas o Jackson eu sei que já se foi. O Irã, né, ficou muito doente, então, Equimar, era aquele bloco bonito, tinha o bloco sujo, mas tinha o bloco bonito, né? Com as porta-bandeiras. Ah, é? Nossa, que tudo chique. direitinho. Os mestres, né, igual o Equimar, gostavam muito de usar a roupinha toda branca e chapéuzinho branco também. Era tudo muito bonito. Nossa, muito bem. A barra do Manhuaçu tinha o bloquinho sujo desse também, entendeu? Ah, que legal. Era tudo muito bom, muito bom. As festas da cidade aqui, belíssimas. Aí eles se encontravam ali no centro, ou como é que é? Eles tinham uma concentração? Vinham da avenida, né? Ah. Por exemplo, saía lá de frente ao ginásio e vinha e concentrava na praça, entendeu? No relógio, a pracinha do relógio, né? E o relógio toda a vida teve, né, gente? Toda a vida teve. E era tudo muito bom, era muita diversão, entendeu? As pracinhas aqui estavam lotadas, era muita gente, muito jovem. Tinha uma certa resistência na praça da Índia lá, antigamente, porque ali dava muita, falava piranha, né? Ah, meu tinha Deus. uns bar por aqui, tinha um bar chamado Gato Preto. Ó, onde que O era? bar Gato Preto era ali ao lado da delegacia, Ah, onde sim. hoje mexe com computador, eu acho. Nossa, que legal. Né? Ali tinha um bar, né? E bar bem bagunçado mesmo. Bem copo sujo. E já tinha o Bar do Ponto ali? Nossa, esse bar do ponto toda a vida existiu. É mesmo? Nossa Toda a vida. existiu. Entendeu? Palace também. Tinha o Palace do jeito que ele é, né? Do jeito que ele é. As mudanças, Umas pintura, reforminhas. Mas era aquilo ali. As casas antigas, igual a da Maria Helena Calvão, lá na igrejinha, já existia. Já existia, o caso de Soares, já existia. Entendeu? Os seus irmãos moram aqui também? Moravam? Não. Dos meus irmãos que já moraram aqui, são a Marli, que morou, trabalhava de enfermeira, né, já trabalhou de enfermeira. A Rita, minha irmã, que trabalhava na Rural Minas. Rural Minas era um lugar de medição de terra, esse trem assim, entendeu? Como a gente fala? Agromessoria, né? Ah, sim. Mas hoje todas as duas moram em Valadares, né? Ah, tá. E quem ficou aqui em Moraes foi só eu e uma outra irmã. Tem 2 que moram em Vitória, um mora em Recife. Nossa, Recife. Recife. A outra, 3 moram em Governador Valadares, 2 moram em Mutum. Entendeu? Esse tempo que tu tá aqui na cidade, você chegou a passar a dificuldade das enchentes aqui? Tu Sim. lembra? Sim. Como é que foi essa... A enchente de 79 foi uma das maiores. Das maiores. Que devastou a cidade toda. Para vocês terem uma ideia, isso aqui tudo encheu de água. Porque antigamente não existia esse cais nessa altura, né? Então o rio transbordou. E onde era um pouco mais alto, que ele não transbordou, a água entrava pelos esgotos e inundando, né? Mas foi muita perca. Casas, Na sua casa mesmo, móveis. Essa época eu morava nos fundos do Real. Que ali no Real... No Real de Baixo. Esse Real aqui do centro. Tem 2 casas, uma embaixo e em cima, um predinho. Né? Que hoje esses predinhos são depósito do Real. Mas assim, o pessoal que eu morava na casa deles morava em cima. Né? Os que moravam embaixo eram um médico, o Dr. Cláudio na época. Eles tinham vindo de Belo Horizonte. E quando veio enchente eles estavam viajando. Eles viajavam muito, né? Perderam tudo, porque não tinha ninguém para tirar as coisas e tal.
E na casa onde eu trabalhava, nunca foi água, porque por eles morar em cima, né? Então não molhou, não estragou. E nessa época, eles estavam viajando, estavam para Gramado, que eles iam sempre. Na oportunidade eles iam, a família inteira, para Gramado. E eu estava para Vitória, para casa de uns amigos meus, uma família que são meus amigos. E quando eu cheguei aqui em Moraes, aí já não teve nem jeito de... Porque já não tinha trem, tinha ônibus, não tinha mais nada. Chegou que a cidade estava debaixo de água. Debaixo de água. Mas a gente já estava sabendo, igual, né? Igual eu que estava lá em Vitória, já estava sabendo. Como que chegavam as notícias da região por lá? Rádio. Rádio. José Diniz de Carvalho. A Rádio Aimorés. Entendeu? Era a Rádio Aimorés que fornecia as notícias. Entendeu? Mas já acabava ficando só aterrorizados, né? Com tudo que acontecia. E nessa época, essa enchente de 79, nossa, derrubou os muros praticamente todos. Quando a água saiu de dentro da cidade, que dava para você transitar, a cidade, um mau cheiro que ninguém aguentava. Aquela lama podre, né? Da lama podre, aquela laminha mole, né? E o que você via de carro, de pneu para cima, virado, os muros caídos, os muros do Frei Afonso, né? Caiu tudo. As carteiras, eu lembro que as poucas que sobrou, ficou muito tempo a gente estudando aquelas carteiras assim. Às vezes a gente virava a parte da cadeira aqui, ó, para sentar, porque não tinha, entendeu? As madeiras ficou tudo inchado. Tudo, estragou tudo, carteira, tudinho, entendeu? Tinham locais para receber as pessoas que perderam tudo, por exemplo, na igrejinha no Américo. As pessoas que, vamos supor, ficavam sem casa por causa da enchente, iam para lá, ou não tinha isso? Aí recebiam ajuda? As pessoas vinham muito, ficou muita gente na época aqui na Matriz Nossa Senhora do Carmo, na Casa Boa Notícia ali. Entendeu? E os lugares, as escolas de um modo geral, né? Que era por esses lados aqui mais altos, onde não foi água, porque aqui não tinha condições. Aqui, tudo isso aqui encheu de água. Não. Tudo. Era igual um rio, era um rio mesmo. Entendeu? E a enchente de 97? A enchente de 97, ela não foi tão intensa quanto, né, a de 79. De 79, eu achei que foi a pior notícia. A gente, na maioria das vezes, a gente que, igual eu, toda a vida morei aqui, sempre estive aqui, a gente não vê muita, a gente, assim, passa batido, a gente analisar assim, nossa, como cresceu. Eu agora, vocês estão me perguntando, eu estou analisando como a Aimorés, como houve uma transformação em Aimorés, né? Para vocês terem uma ideia, é igual o Frei Afonso. Eu penso pelo Frei Afonso. Frei Afonso é um caco de escola. Um caco de escola. Tá. Olha o nível de Frei Afonso hoje. É verdade. Olha o nível, as escolas de um modo geral, eram muito sucateadas. Sim. Muito sucateadas, né? A escola que tinha um estilozinho melhorzinho era o Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo. Né? Que as verdade. Cadeiras, a gente ficava apaixonado com aquelas cadeiras, as mesinhas, tudo branquinha, tudo bonitinha, tudo. Né? Hoje, olha o teor das escolas hoje. Né? Então eu acho assim que houve uma mudança radical. Mudou muito. Tem gente que não vê, mas hoje, assim, na entrevista que vocês estão fazendo, eu estou assim, analisando, né? Rua por rua, como modificou, como melhorou. Era igual do outro lado da linha, a maioria das ruas era tudo de terra, não era calçada, não era nada. Hoje as ruas já são calçadas, já facilita bastante. É verdade. Né? Aimorés sempre foi um município de produção agrícola, né? Sempre teve muito produtor.
E aí hoje você acha que tem menos? Como é? Você acha que antes era mais, tinha mais? Nossa, como mais produção? Tinha mais. Porque à medida que o tempo está passando, o que a gente observa? As chuvas estão diminuindo. Sim. E nas chuvas, nessa diminuição das chuvas, o que acontece? A produção não tem como produzir. Produz, mas produz pouco. Ainda pro lado de Mata Fria, de Machado, esses interior aí, a gente observa que é um pouco mais, que a produção ainda é uma produção razoável. Mutum também, né? Porque esses lados aí chove mais. Chove. Entendeu? Verdade. Chove mais, porque eu penso que é porque tem mais mata, são lugares mais frios também, né? Que facilita. Então, assim, para esses lados aí de São Sebastião da Vala, Alto Capim, essas regiões aí, produz mais. Produz bem mais do que por aqui afora. Entendeu? Entendi. Porque nessa época até o leite diminui. Verdade. Né? Tem chuva nenhuma, né? Porque não tem chuva. Só mosquito. Não tendo chuva, não tem capim. Né? Verdade. Não tem alimento para os animais. Então, por esse motivo. Entendi. Entendeu? Eu queria te perguntar agora sobre a sua escolha em se especializar em física. Porque, assim, a gente sabe que hoje a maioria são homens que fazem essa área, né? E antes, eu imagino que seja até mais. E aí, como você lidou com isso? Na verdade, quando eu fiz o meu vestibular, para eu fazer uma graduação em ciências. Porque eu toda a vida trabalhei com ciências, gostava muito de ciências, né? E eu fiz, beleza. Foi até na mesma época que o Wender também fez, sim. Lá em Mantina. E aí, o que acontece? Eu fiz, beleza, passei, eu nem sabia que tinha passado. Né? Então passei, vou fazer. Fui fazer. Tá. Estudei 1 ano. Depois de 1 ano, eu descobri que a graduação que eu fazia não me dava direito não me aperfeiçoava em ciências de um modo geral, porque a graduação que eu estava fazendo era exata, me dava direito de eu me aperfeiçoar em matemática, em física, em geometria, porque era exata. E já tinha 1 ano que eu estava estudando, né? E eu falei, eu não quero nada disso não, eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não, e quis parar. Mas aí depois, me fala assim, mas você já estudou 1 ano, só falta 4. 4 anos é muito tempo. Mas passa rápido? Mas resolvi, não, eu achava que era muito tempo. Muito tempo, não quero não. E eu penei. Vou falar com vocês que eu não penei, não. Eu penei. Mas aí eu continuo, não, vou ficar mais um pouco, vou ver se qualquer coisa depois desisto. E aí passou 1 ano e meio, passou 2 anos, não, eu já estudei 2 anos. E aí eu fui até terminar. Antes de eu terminar a minha graduação, eu já comecei a trabalhar com a física. Porque é uma área que muito defasada, né? Verdade. De professores, né? E olha só, eu fui substituir quem? Herman Leitão. Meu Deus, como eu vou dar conta? Porque Herman toda a vida foi muito famoso, né? Como professor, um excelente profissional, né? E eu falei, meu Deus do céu, quem sou eu para chegar aos pés do Herman? Não tinha nem terminado ainda minha graduação. Mas aí era só férias dele. Então, beleza, dava para levar, né? E eu musguei estudar. Aí eu fui estudar mesmo. E, inclusive, até eu fui humilde, fui na casa dele. O que eu não sabia, eu ia na casa dele. Ele me ensinou, me ajudou demais. Isso é ótimo. Entendeu? E aí, sabe quando você vai tomando gosto com a coisa, você vai aprendendo que realmente aquilo ali era para você? Então foi assim que aconteceu. Mas em questão de preconceito,
às vezes eu sofria preconceito, não pelos alunos, às vezes pelos colegas. Pelos colegas. Pelos colegas de trabalho, porque eles não achavam, né, que a gente era digno daquilo ali, que a gente sabia. Mas eu era assim, aquilo que o aluno me perguntava, que eu sabia, beleza. O que eu não sabia, eu falava, ó, eu vou me informar e passo para você. Sim, exatamente. E assim eu fui aperfeiçoando. Eu toda a vida gostei muito de ler. Eu não tinha, assim que eu comecei, não tinha essa facilidade de computador, que você vai lá, você recorre ao computador e ele te dá praticamente tudo pronto, né? Eu ia para os livros. Eu tinha pias e pias de livros, que quando depois que o Herman aposentou, não, antes dele aposentar, eu já era professora. Então era o Herman, o Zé Henrique e eu, né? As aulas que sobravam deles, eles completavam as cargas deles, e aí sobrava, né? E eu sempre pegava. Não eram grandes coisas. E depois foi indo, daí pro resto eu já dominava um lote de aula, que era 18 aulas, né? E fui tomando gosto e estudando a matéria. Tudo você aprende estudando, fazendo. É verdade. E eu só sei que no ano que eu aposentei, foi assim um ano muito triste para mim, porque eu senti muito, muito, porque a escola era o meu primeiro amor. Nossa. Da aula sempre foi o meu primeiro amor, né? Então, assim, os primeiros anos foi muito sofrido para mim, embora eu aposentei em uma cadeira, mas a outra eu continuei. Então, o que me sustentou foi essa outra que eu continuei, né? E aí, depois eu dei um câncer e eu tive que entrar de licença para fazer o tratamento, os procedimentos, né? E aí fiquei de licença um bom tempo. Eu demorei muito para voltar para a sala de aula de novo. Mas assim, o dia que eu voltei para a sala de aula, para mim foi uma ressurreição. Nossa, foi a melhor coisa, né? E fiquei até completar meu tempo de carreira, de professora, né? E minha idade também. E assim, eu fui contemplada, Deus assim me privilegiou muito, porque eu lembro quando saiu a minha aposentadoria, o meu afastamento, primeiro foi no Frei Afonso. Eu lembro que todo ano a gente ia na escola para pegar as aulas. E eu nunca fui efetiva. Né? Veio a Lei 100 e essa Lei 100 me beneficiou, me efetivou. Entendi. Entendeu? E eu lembro em um ano que eu fui, aí Herman já tinha aposentado, Zé Henrique já tinha aposentado. Que então, time, hein? Vocês três. Eu era a primeira, e única, né? Assim, era o que sobrasse de mim que ia para os outros. E esse privilégio eu tive, né, lá? Sim. Eu sabia que eu ia trabalhar, né? E aposentei, né, em um cargo. E o tempo que sobrou do primeiro cargo, jogou para o segundo. Eu já tinha um bom tempo no segundo também, que eu sempre trabalhei todos os lugares, 2 cargos, né? E aí aposentei nos 2 cargos. Entendi. E já tinha dado... já tinha tratado, já estava tratando o câncer, né? Mas continuo até hoje. E é isso aí, minha vida é só bênção. Agora tem mais tempo para os netinhos, para a igreja, para o coral. Só trabalho para Deus agora. Isso mesmo. Só pra Graças Jesus. a Deus.